Você já imaginou que após décadas de transformações, formas divinas e batalhas que abalam universos, Dragon Ball colocaria Goku novamente no corpo de uma criança e pedisse aos fãs que reagissem seriamente a isso? Porque é exatamente isso que Dragon Ball Daima fez, e o próprio anúncio foi suficiente para dividir o fandom instantaneamente. Algumas pessoas sentiram uma onda imediata de nostalgia, enquanto outras sentiram confusão, dúvida e até frustração. Transformar Goku em criança novamente não é uma escolha criativa pequena. Ela toca o núcleo emocional da franquia e força os fãs a questionarem o que Dragon Ball está tentando ser neste estágio de sua história. O choque inicial não veio apenas do conceito, mas do que ele representa. Dragon Ball passou anos escalando poder, expandindo universos e levando Goku cada vez mais longe de suas origens. De repente, Daima puxa tudo de volta, visual e narrativamente. Corpos menores, tom mais leve e uma atmosfera focada na aventura sinalizam uma mudança drástica. Esse contraste é o que fez as reações explodirem. As pessoas não reagiam apenas ao Goku criança, reagiam à ideia de Dragon Ball mudando de direção novamente. O que torna esse retorno tão controverso é a memória. Para muitos fãs, o Goku criança representa pureza, aventura, humor e descoberta. Para outros, representa uma fase que a franquia já superou. Daima força ambos os grupos a confrontarem esses sentimentos ao mesmo tempo. Isso é uma celebração das raízes de Dragon Ball ou um passo para trás disfarçado de nostalgia? Essa pergunta paira sobre cada trailer e cada discussão inicial. A série define o tom imediatamente. Não se trata de escalada de poder, trata-se de curiosidade, mistério e movimento. Isso por si só já a torna arriscada. Fãs de Dragon Ball estão acostumados a medir hype em transformações e níveis de poder. Daima pede que eles meçam hype na atmosfera e na narrativa. Ao lembrar da sua primeira reação, você se sentiu empolgado, cético ou dividido? Deixe um comentário compartilhando como se sentiu ao ver o Goku criança novamente. Se esta análise está ajudando a clarear sua reação, deixe um like e confira se já está inscrito, porque essa questão vai muito além do que parece à primeira vista. Um dos argumentos mais fortes a favor de Dragon Ball Daima é como ele se apoia intencionalmente na nostalgia como ferramenta narrativa, e não apenas como truque estético. O estilo de arte, o tom mais leve e o senso de aventura ecoam o Dragon Ball antigo, quando a história era mais sobre exploração do que dominação. Isso não é acidental. Daima claramente quer reconectar com a sensação de descoberta que definiu a franquia antes de ela se tornar obcecada por escala. No Dragon Ball clássico, o perigo existia, mas era misturado com humor, viagens e curiosidade. Daima parece reviver esse equilíbrio. Goku criança não é apenas menor. Ele é mais expressivo, mais reativo e mais curioso. Essa mudança abre espaço para histórias que não dependem da escalada constante. Em vez de perguntar quão forte Goku é, a história pergunta onde ele está e o que ainda não entende. Para fãs de longa data, essa abordagem soa familiar de forma reconfortante. Ela lembra de quando o Dragon Ball parecia uma aventura primeiro e uma série de batalhas depois. Esse retorno emocional é poderoso, especialmente para quem cresceu com a série original. Cria uma sensação de aconchego que arcos mais novos às vezes não têm. Ao mesmo tempo, a nostalgia pode ser perigosa se tornar o único atrativo. O sucesso de Daima depende de usar essas raízes como base, e não como muleta. Se esse retorno às vibes clássicas do Dragon Ball chamou sua atenção, deixe um comentário como isso parece o Dragon Ball antigo, ou isso traz de volta a sensação de aventura. Essas reações mostram exatamente por que a nostalgia é ao mesmo tempo a maior força e o maior risco de Daima. Apesar do apelo nostálgico, Dragon Ball Daima também despertou medos reais entre os fãs, e essas preocupações não são infundadas. Uma das maiores é a relevância. Depois de deuses, anjos e ameaças multiversais, encolher Goku novamente corre o risco de fazer a história parecer desconectada de tudo que veio antes. Os fãs se perguntam se Daima importa, ou se existe uma bolha narrativa que evita consequências reais. A escala de poder é outra preocupação importante. O público de Dragon Ball está profundamente condicionado a medir progresso através da força.
Remover esse parâmetro cria incerteza. Alguns temem que a história possa parecer leve, com conflitos sem urgência porque os riscos parecem menores. Outros se preocupam que transformar Goku em criança novamente possa trivializar seu crescimento e experiências. Há também o medo de repetição. A franquia já revisitou as ideias antes, e nem todas foram bem recebidas. Os fãs estão cautelosos, perguntando-se se Daima é um movimento criativo ousado ou uma tentativa segura de reciclar familiaridade. Essas dúvidas permanecem porque Dragon Ball carrega um peso de legado enorme. Cada novo projeto é julgado não apenas pela qualidade, mas por como se encaixa na identidade maior da série. Essas preocupações não significam rejeição, significam expectativa. Os fãs se importam profundamente, e esse cuidado cria pressão. Daima entra nessa pressão conscientemente, e a forma como responde definirá se o ceticismo se transformará em confiança. Curiosamente, os mesmos elementos que alimentam a dúvida são os que dão a Dragon Ball Daima sua maior chance de sucesso. Ao se afastar da escalada constante de poder, a série ganha liberdade criativa. Histórias em escala menor permitem mais foco e interação entre personagens, humor e construção de mundo. Essas são áreas onde Dragon Ball sempre brilhou quando teve espaço para respirar. Goku criança força a narrativa a desacelerar. Ele não pode depender apenas de poder esmagador, o que cria oportunidades para soluções inteligentes e desafios inesperados. Essa limitação pode ser refrescante em uma franquia onde a força bruta muitas vezes domina a resolução. Também permite que personagens secundários tenham mais importância, criando uma dinâmica de grupo mais rica. Outra vantagem é a acessibilidade. Daima tem potencial para receber novos espectadores sem exigir conhecimento profundo do lore complexo. Ao enfatizar aventura e tom sobre conflitos pesados de continuidade, diminui a barreira de entrada. Isso pode ajudar Dragon Ball a permanecer relevante para uma nova geração, enquanto ainda honra seu passado. Se essa perspectiva fez você reconsiderar o potencial de Daima, deixe um comentário como talvez isso funcione, ou histórias menores podem ser mais inteligentes. Essas reflexões mostram por que Daima é mais do que apenas um jogo de nostalgia. No fim, Dragon Ball Daima representa uma encruzilhada para a franquia. Não se trata apenas de Goku criança. Trata-se de identidade. Dragon Ball é definido pela escalada sem fim ou pelo senso de aventura que começou tudo? Daima ousa fazer essa pergunta abertamente. E isso sozinho faz dele um dos projetos mais interessantes dos últimos anos. Se será hype ou decepção, dependerá da execução. Se Daima respeitar suas raízes enquanto oferece propósito narrativo genuíno, poderá redefinir como Dragon Ball evolui. Se depender demais da nostalgia sem profundidade, corre o risco de parecer vazio. A escolha é delicada, mas a oportunidade é real. Se você chegou até o final desta análise, está claramente investido no que Dragon Ball Daima representa. Inscreva-se se quiser continuar analisando para onde a franquia vai daqui. Deixe um comentário dizendo: assisti até o fim ou Daima me surpreendeu. E deixe um like se esta discussão ajudou você a enxergar o projeto de forma diferente. Há um vídeo logo ao lado que complementa perfeitamente este tema. Clique nele e continue comigo lá.